Olá, você está no Universo da História. Bem-vindo! Por favor, dê uma olhada nos nossos vídeos, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal. Tenho certeza que você vai gostar muito dos assuntos que desenvolvemos aqui, que trabalhamos aqui para você. E também fica um outro convite. Você que gosta de história, você que gostaria de conhecer um curso de história, deve estar aparecendo para você aí o meu número e o número da coordenadora do curso, a professora Viviane, aqui na Universidade Tuiuti do Paraná. Ligue para nós, venha nos fazer uma visita, venha assistir algumas aulas, conhecer como é um curso de história. Se você gosta de história, e isso tem que gostar, né? Tem que gostar. Aquela paixão, venha, dê uma olhadinha. Tenho certeza que você vai curtir estar aqui conosco e conhecer o curso. E hoje eu estou aqui com o Major Toniolo, né, grande amigo, coordenador das escolas da Polícia Militar do Paraná. E nós vamos conversar sobre um assunto bem importante, muito importante, mas muito pouco conhecido, que tenho certeza que você não viu na escola. E nem você agora que está na escola, que está se preparando de repente para um vestibular, tenha visto com a profundidade que nós vamos comentar aqui. Importante, portanto, para você. E eu vou chamar este evento, né, de... nossa conversa, melhor falando, para não entregar, de eventos de novembro de 1955. Esteja ligado você que está se preparando para a prova do Enem e do vestibular. Toniolo, o que aconteceu em novembro de 1995? O que aconteceu em novembro de 1955 é algo bem importante para a história do Brasil, muito importante para você contextualizar com toda a história do Brasil de alguns anos após 1955, que aconteceu em 64. Assim e como até antes também, né? Como antes também, e para o que acontece atualmente na história do Brasil. No entanto, é pouco conhecido o que aconteceu em novembro de 1955. Por quê? Porque algumas pessoas que assumiram o governo do Brasil posteriormente apagaram dos livros da história e foi caindo no esquecimento. Mas agora, né, voltam-se as pesquisas na área de história e novembro de 55 volta a ser discutido. E é bem importante. Novembro de 55, eleição de Juscelino Kubitschek. Correto? Isso. Mas para nós entendermos esse momento, é necessário voltarmos um pouco na história? Temos que voltar no governo Getúlio Vargas. O governo Getúlio Vargas é eleito com uma proposta de nacionalismo. Né, que seria chamado segundo governo de Getúlio, segundo né? governo Porque de Getúlio. Ele sai em 45, mas volta em 1950. Isso, né? volta em 1950. O que vai acontecer? Ele quer fortalecer a indústria nacional. Porque a indústria que existia no Brasil era indústria estrangeira. E ele achava, e um grupo, né, de brasileiros achavam, que existia um desvio de capital, que o capital produzido no Brasil acabava indo para uma empresa que não era brasileira. Sim. Então, qual era a proposta? Fortalecer a indústria nacional. Não era enfraquecer a indústria estrangeira, mas fortalecer a nossa. E ele, dentro das propostas dele, da questão trabalhista, né? Exatamente. E também a questão nacionalista, né? O apoio que ele queria dar à empresa nacional. Né? Foram as promessas de campanha dele. Ele é eleito pelo PTB nesse momento. E aí ele começa tentando implementar isso. Só que muitas pessoas se opuseram a ele. E aí dividiu-se naquele momento os chamados nacionalistas, que eram aqueles que queriam fortalecer a indústria nacional, que eram os apoiadores de Getúlio Vargas. E um outro grupo que era chamado entreguistas, que vamos entregar o capital para o estrangeiro e tal, mais alinhado aos Estados Unidos. O governo anterior ao do Getúlio Vargas, ele tinha se alinhado, que é o Eurico Gaspar Dutra, tinha se alinhado incondicionalmente aos Estados Unidos. E aí, já em 48, quando o Getúlio rompe um pouco, né, com o Dutra, ele já começa, não, tem que ser outro caminho. Então, quando ele assume, né, em 51, ele já começa com essa dificuldade. Ele começa com vários opositores às propostas dele. E aí, tudo que Getúlio Vargas utilizou a imprensa no seu primeiro governo, que foi de 1930 a 1945, né, ele utilizou muito. Né, ele tinha o Departamento de Imprensa e Propaganda. Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele trouxe muito, ele ganhou muito a seu favor. Nesse momento, vai ter, né, digamos, uma oposição da imprensa. A imprensa começa a questionar Getúlio Vargas e falar mal de Getúlio Vargas. E aí Getúlio Vargas começa a perder a popularidade. E aí tem lá um evento de um atentado contra Carlos Lacerda, o inimigo político de Getúlio Vargas, e descobrem que era o segurança de Getúlio Vargas. O atentado da Rua Toneleiros, né? Isso, o atentado da Rua Toneleiros.
E aí isso enfraquece mais Getúlio. Getúlio já, né, de certa idade, um pouco desgastada, não conseguia mais ter aquela força e aquele, né, aquela liderança. Ocorre uma tentativa de assassinato a Carlos Lacerda. A Carlos Lacerda. E aí acusam que quem havia mandado era Getúlio Vargas. Não se tem certeza, e a história conta, a princípio não foi Getúlio Vargas quem mandou, mas foram pessoas ligadas a Getúlio que fizeram o atentado. Tomaram essa iniciativa. O que acontece? Ele enfraquecido, prepara-se primeiramente um golpe contra Getúlio. Iam tirar Getúlio do poder. E ele faz uma reunião ainda em agosto, né, de 54, reúne os ministros, dentre eles estava Tancredo Neves junto, ele até dá uma caneta de ouro, uma Parker 45 para o Tancredo Neves, depois da reunião, mas o que os ministros dizem? Ou você renuncia, ou você sofre o golpe. E ele responde da seguinte forma: eu só saio daqui morto. Né? Acharam que era o quê? Que ele ia resistir com armas, que ele ia fazer uma resistência. Por quê? Porque existia um grupo de militares muito próximos a Getúlio, que são os militares nacionalistas, né, os chamados nacionalistas. Eles eram próximos e poderiam dar uma cobertura para Getúlio permanecer no poder. Não se imaginava que ele ia tomar uma atitude tão drástica, tão radical quanto o suicídio. Mas ele foi lá e se suicidou. Ao se suicidar, o que acontece? A população que gostava de Getúlio, e mesmo aqueles que já estavam se opondo a ele, ao ver, né? Ele puxa a população para o lado dele, puxa a população para o lado dele nesse momento. Ele evita o golpe, né? Então, para não sofrer o golpe, ele se mata, e aí o que acontece? Todos os opositores a ele se enfraquecem, né? E o único governador que vai ao seu enterro é Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek vira o herdeiro político de Getúlio Vargas. E daí, quem assume o governo depois do suicídio de Getúlio Vargas é seu vice. Seu vice era Café Filho. Café Filho era do PSD, quer dizer, ligados, né, ao PSD. Uhum. O Getúlio Vargas, ele era do PTB. Então eles faziam ali uma dobradinha muito forte e tal, mas eles não eram muito alinhados politicamente nas ideias, né? Mas, tanto que Café Filho já havia rompido. O Café Filho havia rompido com o Getúlio Vargas um pouquinho antes desse momento, ele havia rompido. Café Filho assume o governo e aí ocorrem as eleições presidenciais. Quem ganha é Juscelino Kubitschek, com 37% dos votos. E aí esse grupo que tentou dar o golpe no Getúlio... E para vice? Para vice quem ganha é o João Goulart. João Goulart, porque eram separadas as eleições, né? Daí para vice e para presidente. Eram separadas. O João Goulart, ele concorre pelo PTB, né? E o Juscelino pelo PSD. Mas um apoiando o outro. Então, essa dobradinha PSD e PTB, né, é uma dobradinha quase que imbatível. E eles realmente são eleitos. 37% dos votos, não chegou a 50%. Aí, esse grupo que queria dar o golpe no Getúlio, inicialmente, eles começam a questionar, dizer, não, ele não pode assumir a presidência da República, ele não teve maioria, ele não teve 50%. No entanto, a Constituição, ela dizia que era maioria simples. Era maioria simples. Então, veja, ele teria que assumir em 1º de janeiro de 56 a presidência da República. Café Filho chega, em determinado momento, ele tinha colocado como ministro da guerra o general Henrique Batista Dufles Teixeira Lott, o general Lott, né? E ele chega para Lott, para, né, as pessoas que estavam próximas a ele, e diz o seguinte, olha, eu fui ao médico, tenho um problema no coração, e ele realmente tinha, e ele diz assim, ó, eu tenho que me afastar da presidência da República nesse momento, porque não tenho condições de saúde. E ele se afasta da presidência da República e deixa na presidência da República Carlos Luz, que era do PSD. O Café Filho não era do PSD, o Carlos Luz que era do PSD. Fica do PSD. Só que mesmo sendo do PSD, ele estava no meio das pessoas que queriam dar o golpe contra o Juscelino Kubitschek. Né? E o Carlos Luz chama o general Lott até, né, o seu gabinete. Todo mundo sabia que o Lott era uma pessoa extremamente pontual e não gostava de atrasos, ele era muito metódico. Digamos, até seria chato, né? Tanto que ele dormia 8h30 da noite e acordava 4 horas da manhã para fazer exercícios físicos. E certa vez, conta-se que o Café Filho foi ao aniversário do Lott, comemorar o aniversário do Lott, na casa do Lott. E aí eles estavam conversando, de repente chegou 8h30, o Lott avisa o presidente da República, ó, estou indo dormir, porque eu costumo dormir 8h30 da noite, porque eu levanto cedo da manhã, então o senhor fica com meus assessores e à vontade. Quem mandou chegar atrasado? Tô indo embora, tô indo dormir. Então, para ver como ele era metódico, né? E aí, quando ele vai conversar com o Carlos Luz dá um chá de banco nele lá, faz com que ele espere na antessala, e ele até na antessala escutava que Carlos Luz tratava de assuntos fúteis. Aí ele falou, ó, ele está querendo que eu peça para sair, né?
E era a ideia do lote já pedir para sair realmente. Ele conversa com o Carlos Luz não dá muita bola, dispensa o lote vai para casa, e já que a ideia de no outro dia pedir para sair do Ministério da Guerra. Só que à noite, né, ele recebe uma ligação. Como eu falei, o lote tinha um telefone de campanha, porque existia um negócio de grampear telefone naquela época ali. Hacker não tinha. Mais ou menos. É como fosse. Pegava ali. Era a pré-história do hacker. É a pré-história do hacker. Tá bom. E que muda a história do Brasil. Hoje tem uns probleminha com o hacker, não sei se você sabe, né? Tem uns probleminha. Não sei se você sabe, mas vamos deixar pra lá. E para evitar esses probleminhas... É outro momento histórico, vamos deixar pra lá. E para evitar esses probleminhas com o hacker, o lote tinha um telefone de campanha. Ele recebe uma ligação de telefone de campanha e aí as pessoas anunciam, olha, vai ter um golpe, né? O Carlos Luz vai ficar na presidência da República, mas ele não vai deixar o Juscelino assumir. Aí o lote falou, não, mas a Constituição diz que ele tem que assumir, seria correto ele assumir, né? Tem que assumir. Ele falou, não, mas já está tudo armado. Claro que esse grupo também já tinha grampeado o telefone de outras pessoas. O Luiz Carlos Prestes, apesar de ter tido um candidato, teve um candidato. Ele depois apoia a posse de Juscelino? Ele apoia. A partir da hora que está eleito, Prestes legalistas. Então, ó, o que diz a lei? O que diz a Constituição? Né? A Constituição diz que quem tiver maioria assume, então assuma o Juscelino. Agora, porque Juscelino depois vai ser taxado de comunista, Getúlio também, né? E de 51 e 54 foi chamado de comunista, de Juscelino vai ser chamado de comunista, mas, claro, Luiz Carlos Prestes sabia, né, que eles não tinham nem leitura para ser comunista. Getúlio comunista, Getúlio comunista é complicado. Então, isso fica, né, como é que se diz, taxado de comunista, mas claro que não é. Mas o que o Prestes dizia? Ele tem que assumir a presidência da República, era o correto. Aí o lote, né, quando recebe essa ligação, ele vai ao gabinete do Ministério da Guerra, reúne um grupo de oficiais, de militares próximos a ele e arma um contragolpe. E daí que nós ficamos na dúvida, né? Porque o golpe não tinha se consolidado, estava se armando um golpe. É golpe ou contragolpe? Isso. Então, o lote deu um golpe ou deu um contragolpe? Então, se você imaginar que o golpe estava se armando, ele deu um contragolpe antes do golpe existir, né? Né? Ele realmente deu um golpe militar. E conta o seguinte, que na história do Brasil... E é uma discussão que hoje está na academia, sim, né? Sim. Golpe ou contragolpe? Eu acho que foi Tem alguns que defendem o golpe, tem outros que defendem contragolpe. Eu acho que seria um golpe provisório. E é o único golpe provisório no Brasil que realmente foi provisório. Porque quando ele deu o golpe, o lote disse, olha, no dia 1º de janeiro, nós passaremos a presidência da República ao senhor Juscelino Kubitschek e nós deixaremos o poder. Então o golpe, ele é temporário. Ele é só para estabilizar e para que seja cumprida a lei. Imagina você dar um golpe para que seja cumprida a lei. É um absurdo. Mas por isso até a ideia de um contragolpe, né? Um contragolpe. Porque você está justamente tentando evitar que a lei não seja cumprida. Isso, né? que a lei seja cumprida, no caso, né? Então, daí o que acontece? Que a lei não seja cumprida. É isso. Daí o que acontece com o caso do lote? Ele vai, reúne, no dia seguinte ele tira o Carlos Luz da presidência da República e coloca o Nereu Ramos. E ele fala assim, o Nereu Ramos vai ficar na presidência da República até passar o governo por Juscelino Kubitschek. E aí estabiliza. Só que Café Filho, opa, né? Melhorei. Né? Bom, passou, já começa a pensar em voltar. Tá batendo bem de novo. Tá batendo bem de novo. E um grupo, o grupo que se opunha, né, os chamados entreguistas, né, dentre eles tinha o tal do Coronel Mamedes também, depois ele vai fazer parte da história do Brasil lá na frente, que se opunha ao Juscelino e aí, nesse momento, ao lote. Eles é importante só que a gente coloque que esse período, porque essa questão é golpe contra golpe, deixa assumir, não deixa assumir, vamos pensar no momento histórico que a gente está, né? É a década de 50, nós estamos no auge, digamos assim, da Guerra Fria. Sim. Lá nos Estados Unidos nós estamos tendo o macartismo, né? Sim. O chamado caça às bruxas, onde muitas pessoas de pensamento comunista, socialista, vão estar sendo perseguidos lá nos Estados Unidos, muitos chamados a depor no Congresso norte-americano. É um momento extremamente complicado, né? Um período de efervescência na história do mundo, né? Exato. A Revolução Cubana, América Latina, México... Dentro ali, em 1959, nós vamos ter a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, né? Então, é um período realmente de efervescência, a década de 50. Então, isso se discutia. Exatamente. Mas essas pessoas que se opunham, né, ao lote, eles tomaram um navio na costa brasileira, né? Foram para o mar e apontaram os canhões para o Rio de Janeiro, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro, para daí dar um contragolpe no lote. O que o lote faz? Manda os aviões da aeronáutica decolarem e afundar o navio. Diz, ó, se vocês derem um tiro, eles não podem dar o segundo, tem que afundá-los. E aí, claro, já fizeram comunicação via rádio com o navio e falaram, ó, não adianta vocês ficarem aí.
se vocês derem um tiro, vocês serão afundados. Né? Agora, se vocês permanecerem um tempo aí, depois vão ter que se entregar. E aí, naquela discussão, inicialmente, relutaram em se entregar, mas não tinha outra opção. Se entregaram, daí os militares foram punidos, foram transferidos, e aí ele conseguiu controlar essa situação do golpe. O que aconteceu? Né? Aí, nesse momento, estabiliza... Só que, como eu Sabe falei, por que eu olho pra lá? É porque tem um cara chamado Rochinha, Little Rock para os íntimos, que fica me dizendo o tempo. E ele é um cara discreto. Ele fica fazendo sinal lá e achando que eu entendi alguma coisa do que ele fez. Mas tudo bem, a gente que manda aqui mesmo. Vamos adiante. Bom, daí o que acontece? Como eu falei, o Café Filho, ele chama o Lott e diz, olha, meu médico me liberou, tu melhora agora do coração e tal. E chama o Lott no seu apartamento. E conta que ele vai retomar a presidência da República. Aí o Lott já percebeu, opa, ele vai retomar para quê? Né? Aí o Lott ouve, não discute, sai dali, chama viaturas do Exército e cercam o apartamento do presidente da República. E aí, então, né, o presidente da República, Café Filho, diz, não deixe sair do apartamento. E sitia, e aí controla o governo até o início, de 56, quando Juscelino Kubitschek assume, né, a presidência da República, o Lott vai lá e entrega, né, quer dizer, ele o seu cargo de ministro da Guerra. Viabiliza que a Constituição seja cumprida. Daí quando ele entrega o seu cargo de ministro da Guerra ao Juscelino, o Juscelino já tinha sido aconselhado, olha, convide Lott para voltar. E o Lott volta como ministro da Guerra de Juscelino Kubitschek durante todo o seu governo. Em 1958, tende mais um golpe contra esse nós vamos falar num outro programa. Vamos falar num outro vídeo. Só que o que acontece, como o Lott ele tinha um domínio muito grande sobre as Forças Armadas e o Juscelino tinha uma habilidade no falar, uma oratória muito grande, o Juscelino disse o seguinte, não, eu vou controlar o povo e você controla as Forças Armadas, e ele sufocaram o golpe de 58, não foi um golpe tão forte quanto de 55. Por que o Lott, no final das contas, meio que desaparece um pouquinho da historiografia? Um dos motivos principais do Lott desaparecer é não porque... que desapareça, mas o nome dele fica meio lá nas entrelinhas. Você ouve falar do Lott quando ele concorre à presidência da República contra o Jânio Quadros. Mas em 55, desse período, de tudo que ele fez pelo Exército, né? Você não ouve falar dele. E em 84, quando ele morre, ele é enterrado sem honras militares. Sem honras militares. Então, por que isso, né? Porque um dos inimigos dele, dos grandes inimigos, é Castelo Branco. E quando Castelo Branco, né, participa do golpe civil-militar em 64, e assume, ele manda apagar toda a história do Lott. E até persegue o Lott, a sua família, tem uma série de dificuldades. Né? Então o Lott acaba sendo apagado da história. Mas graças, né, aos historiadores que hoje, né, vão rebuscar na história, está contando novamente a história, e o Lott volta, né, às nossas discussões como estamos hoje aqui. Espero que você tenha gostado. Tenho certeza até que gostou. Você conheceu um lado da história do Brasil, um aspecto da história do Brasil, que tenho certeza que você não viu na escola e que você mesmo, que já passou pela escola e que gosta de história, também não conhecia, né? Sim. E isso é importante. E você que está preparando para a prova do Enem e do vestibular, teve uma série de informações fundamentais. Espero que você tenha anotado algumas coisas, porque são muito importantes. Toniolo, muito obrigado. Eu espero que tenham contribuído, né, com os que gostam de história, principalmente como você falou dos alunos do terceiro ano, em especial os alunos do terceiro ano dos colégios da polícia. Um abraço para todos. Um abraço a todos os alunos, em especial, né, o terceiro ano de 2019. Teve camiseta do terceiro ano de 2019 aqui para prestigiá-los, para homenageá-los. Espero que eles assistam, não só para receber meu abraço, mas realmente para poder aprender, né, um fato histórico que ocorreu no Brasil, que é pouco contado. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado. Já é sócio, vai voltar outras vezes, vamos discutir outros pontos aqui. E não se esqueça, hein? Até o agora também é história. Tchau, tchau.